Então, e aí eu falo dessas coisas, vocês vão se lembrar. O preâmbulo é aquilo que precede, que vai explicar toda a Constituição. Então, no preâmbulo aqui, o que a gente tem? Ó, a gente tem aqui falando que, segundo o STF, o preâmbulo é um elemento formal desprovido de força normativa. Às vezes eles perguntam isso. Se o preâmbulo tem força de norma. Não tem. Por que não tem força de norma? Porque ele vem explicando a Constituição, explicando como funciona. Ele não tem poder normativo. Segundo o entendimento do STF, ele é um elemento formal desprovido de força de norma, ou seja, desprovido de força de lei. Tá bom? Então, se perguntarem lá, o preâmbulo tem força de norma, tem força de lei? Não tem. Por quê? Porque ele só vai explicar. Olha o que ele vai falar. Aqui, o título da Organização dos Estados aqui. Ele fala, o Estado é uma pessoa, lembra de uma pessoa jurídica de direito público. Por que o Estado é uma pessoa de direito público? Como o município também é uma pessoa jurídica de direito público. Porque eles estão ali para atender o quê? O interesse público. Ali não é uma empresa de ninguém. Ali o Estado é a empresa de alguém? Não. O Estado, ele atende ao interesse público. Se ele atende ao interesse público, ele é uma pessoa de direito público. Entendeu? Por quê? Porque ele atende ao interesse público de todas as pessoas, o interesse coletivo. Aí, ele vai seguindo aqui, A federação tem um pacto, lembra aquela parte da Constituição, do artigo 60, que não pode ser modificada? É a união, o quê? Indissolúvel, que não permite o desmembramento dos estados, né? Por mais que que a gente veja por aí notícias absurdas sobre a ideia de separatista do Estado, essa ideia separatista é inconstitucional. Por que ela é inconstitucional? Porque não se permite no Brasil que a gente tenha o quê? A dissolução do Brasil em vários estados. Eu não quero mais... Eu sei que vocês ouviram muito isso nos últimos anos. Eu não quero mais fazer parte do Brasil. Vamos separar. Separa o norte, separa... Isso não é possível pela Constituição. Isso é inconstitucional, porque a nossa Constituição diz que é indissolúvel. E isso é uma cláusula pétrea. Lembra, pétrea de pedra? É uma cláusula que não pode ser modificada. Entendeu? As cláusulas pétreas não podem ser modificadas. São cláusulas de pedra que ferem-se qualquer tentativa de modificação, de dissolução, de separação, são consideradas uma afronta à Constituição, consideradas aos princípios democráticos do Estado de Direito, tá bom? Quais são os princípios democráticos do Estado de Direito? União indissolúvel dos Estados e dos municípios que devem obedecer à Constituição. Então, aqui, depois a gente vai ver como que tem similaridade. Similaridade, ou seja, são similares, porque, como eu disse a vocês, o que rege a Constituição lá na União Federal vai nos reger aqui também no Estado. Eu não posso fazer uma Constituição estadual que fira, que não respeite, que desconsidere a Constituição do Brasil. Porque ela, de acordo com a nossa pirâmide, está no topo. Lembram da pirâmide lá de Kelsen? No topo da pirâmide, se está no topo da pirâmide, dela advém todas as outras leis, todas as outras normas. E qualquer norma que fira a Constituição, ela não pode vigorar no Brasil. Ela não vigora no Estado democrático de direito. Então, na sequência, tá vendo? Eu gosto de fazer assim, porque todas as vezes que vocês virem qualquer pensamento que for longe disso, vocês vão falar, tá errado. Olha, aquela professora que fala um monte. Oh, lembrei dela. Entendeu? Que a pessoa fala sem parar. Fala até sem microfone, sozinha, tadinha. Entendeu? A gente vai lembrar de novo. Aqui, e aqui a gente já está falando no Estado Tocantins. É uma democracia representativa. Lembra de democracia representativa? Por que é uma democracia representativa? Nós vamos lá, enquanto povo, e falamos o que a gente quer, a gente elege os nossos representantes. Nós elegemos os nossos representantes e eles vão lá fazendo o quê? De acordo com... Se eu elejo um governante que tem pensamentos afins dos meus, sejam eles de direita ou de esquerda, eu vou querer que ele me represente. Me representar é falar para mim, é falar de acordo com aqueles ideais que eu vejo. Mas a gente tem que se lembrar também do sócio de Vaplu, lembra?
Lembra dos fundamentos? Dos fundamentos da Constituição? Sócio de Vaplu, sociedade, lembraram do pluralismo político? Entendeu? Então, a gente tem pluralismo político. Se o meu candidato ele se elege e ele é de direita e eu sou de esquerda, ou ele é de esquerda e eu sou de direita, ele vai representar só a direita ou ele vai representar só a esquerda? Não, a gente vive num país de pluralidade de ideias. Se existe pluralidade de ideias, a gente precisa que ele atenda o máximo que ele conseguir, dentro das suas expectativas e da realidade e necessidade do povo, as nossas expectativas, sejam elas de direita ou de esquerda. Na sequência aqui, o Estado aí, ó, do jeito que a União Federal é formada pela união indissolúvel dos Estados, o Estado do Tocantins é formado pela união indissolúvel dos municípios. Os municípios não podem. Ah, não quero mais fazer parte do Tocantins, eu sou jalapão, sou chique. Né? Jalapão é chique. Sou chique, só fui uma vez. Sacudi minha cabeça, até hoje balança. Entendeu? Sou chique. Aí o que acontece? Não quero fazer parte do Tocantins, não quero fazer parte do... Sabe, eu não quero. Eu quero ser de outro estado, porque eu sou muito bonito para ser do estado do Tocantins. Gente, fala sério, a gente tem cada coisa bonita aqui, né? Tudo quanto há. É uma pena que a gente não consegue ir em todos os lugares, pela questão financeira, que descobriram, o povo descobriu o jalapão, agora não consegue nada naquele lugar. Mas aí você imagina, vamos tirar lá o município que tem o jalapão, e aí ele não vai mais fazer parte do estado do Tocantins. É possível isso? Não, porque assim como os estados não podem se dissociar do Brasil, os municípios tocantinenses não podem ser dissociados do Tocantins. Está vendo a sequência? Não tem, é a mesma sequência. Ó. Não pode ser. Todo o poder emana de quem? Do povo. O poder é nosso. Por mais que a gente não entenda isso, por mais que a gente não aplique isso na prática, o poder é nosso. Respeitosamente, sempre disse isso a vocês, respeitosamente, a gente tem direito de cobrar todas as ações, cobrar em que é gasto o dinheiro público, como que está sendo gasto o dinheiro público, em que está sendo aplicado, porque o poder é de todos nós. O Estado, o município, a União, eles têm que atender o interesse público, o interesse coletivo de todas as pessoas. Ainda, aqui nós temos, ele fala assim, ó, todo o poder emana do povo por representantes eleitos, dos termos da Constituição. Isso representa a democracia semidireta. Por que a gente fala em democracia semidireta? Porque não é o povo que vai lá. A gente não vive na Grécia nas ágoras. As ágoras eram praças públicas onde o povo se manifestava em prol dos seus direitos. Eles iam lá e falavam, não, eu não quero isso, eu quero aquilo. Mas a gente está falando de uma sociedade que tinha 100, será quantas pessoas existia na época da Grécia, que podiam se reunir e decidir toda a situação do povo. Eram poucas pessoas. Hoje são muitas pessoas. Então, por isso que a gente vota pela maioria, e essa maioria nós vamos votar, ele vai ser eleito e ele vai nos representar. Mas ele vai representar só quem votou nele? Ele tem que representar toda a sociedade. Então, às vezes, assim, a gente fala assim... às vezes a gente fala, isso é também questão de lógica também. Quando a gente vê hoje, a gente fala assim, mas tem tanta criança autista, deve estar acontecendo alguma coisa, né, com o mundo. Não está acontecendo nada. Sempre tiveram crianças autistas. Só que tinha menos gente, menos crianças autistas. Mais gente, mais criança autista. E tinha outro detalhe também. As crianças, quando tinham algum tipo de deficiência, e isso também é tratado na Constituição, que foi incorporado, artigos que foram incorporados na Constituição, que tem poder de lei, que é o quê? O direito das pessoas com deficiência. Antigamente, uma pessoa com deficiência ela era escondida. As pessoas não viam, vocês se lembram muito bem disso. As pessoas com deficiência, elas viviam escondidas, viviam dentro de quartos, alimentadas feito bicho. Eram alimentadas feito bicho. Agora, como a gente está evoluindo enquanto sociedade, evoluindo enquanto seres humanos, aí o que a gente faz? Isso também é direito humano, entendeu? E quando a gente evolui enquanto ser humano, a gente olha para aquele que tem uma deficiência e vê que ele tem capacidades, que ele não precisa ser escondido, que ele não precisa ser alimentado feito bicho, que ele não precisa ficar dentro de uma jaula.
Quantas vezes, vocês que estão aí, que tem algum parente lá longe, que se lembram, um antigo, que foi tratado dessa maneira, a gente sabe disso. Então, a evolução do nosso pensamento, a evolução das leis, a incorporação do direito das pessoas com deficiência é um avanço. Então, a gente vê tanta criança com deficiência? Sim, vemos, graças a Deus. Graças a Deus a gente vê essas crianças, porque antes elas não eram vistas, elas não tinham direitos respeitados, elas não tinham, sabe, as famílias não tinham os direitos reconhecidos, porque é uma dificuldade muito grande. Isso é evolução social, isso é evolução dos direitos humanos, isso é evolução de nós enquanto espécie humana. Na sequência, os principais direitos do Estado aí, os principais direitos fundamentais do Estado. Os direitos nós temos direitos individuais, lembra? Que os direitos da Constituição de primeira geração. Qual que eram os direitos de primeira geração? Eram aqueles que obrigavam o Estado a garantir os meus direitos. Tá? Quando os direitos de primeira geração, eles faziam o quê? Freavam o Estado. Para, Estado, você não vai entrar dentro da minha propriedade. Esta propriedade é minha e você só vai entrar aqui se você tiver algum mandado judicial, se você tiver alguma decisão judicial, entendeu? A primeira Constituição, os primeiros direitos constitucionais de primeira geração, eles falam de direitos de quê? Direitos que controlam o poder do Estado de controlar os meus bens. Aí a gente vai falando aí, Aí depois, com a evolução, ele fala aqui, garantir direitos individuais e direitos coletivos. E ainda a defesa, aí está vendo a evolução? Aí aqui a gente já está tendo, o que a gente vê aqui já é essa evolução que eu estou falando. A defesa dos direitos humanos, da igualdade, do combate às diferenças, à pobreza, entendeu? É isso. Depois, aqui ainda, os princípios do Estado do Tocantins, assegurar mecanismos de controle de legalidade e legitimidade. Qual é a diferença de legalidade para legitimidade? Legalidade é seguir o que está na lei. O que é legitimidade? Legitimidade só pode exercer um cargo político, só pode exercer uma liderança política, aquele que tem legitimidade. O que é legitimidade? Ele precisa ter sido eleito, ele precisa ter sido empossado, ele precisa ter, sabe, a carta, o diploma legal. Não dá para ser um líder no Estado democrático de direito sem a legitimidade. Quem dá essa legitimidade para ele é o voto, é a eleição, que o elege e o nomeia. Isso é legitimidade, tá bom? É o poder que nós, povo, damos a alguém para nos representar em algum cargo. A legitimidade só pode ser exercida pelo quê? No caso do Estado do Tocantins e de qualquer outro Estado, a legitimidade do Poder Executivo, do chefe do Poder Executivo, ela só existe a partir das eleições. Ele só é legitimamente apto a desenvolver ou a tomar decisões em nosso nome, porque nós votamos nele. A nossa legitimidade é dada a ele, a legitimidade dele de ficar à frente daquele cargo é dada por meio do voto. Tá? Então, por isso que fala aqui, controle de legalidade, porque ele vai ter que seguir a lei, porque a gente sabe que direito público, o que acontece, eu só posso fazer o que a lei permite. E aí, legitimidade, só pode fazer o que a lei permite, e ele tem que ser legitimado para o cargo. Por exemplo, quando eu não estou falando de cargos eletivos, eu estou falando do nosso concurso público. Eu só posso ir lá exercer um cargo lá se eu tiver legitimado pelo quê? Pelo diário oficial, pela minha nomeação. Eu posso ser um comissionado? Sim, mas o que vai me dar legitimidade para agir na direção de algum cargo? Um documento público que me nomeie, isso é legitimidade. No caso nosso, a gente quer legitimidade de quê? Da aprovação em concurso. Porque é aquilo que a gente falou em aulas anteriores. Como nós não somos amigos de ninguém, nós não somos amigos do rei. Então, quem não é amigo do rei, não entra pela porta da frente, se não for por concurso público. Entendeu? Nós não somos amigos do rei, nós queremos entrar lá. Para isso, nós vamos ser legitimados pelo quê? Pela aprovação no concurso. E isso vai nos legitimar a ocupar uma cadeira dentro da Assembleia Legislativa e de outro cargo que a gente queira.
As perguntas vamos colocar assim, ó, ele pode colocar um servidor lá que esteja atuando em nome da prefeitura fulano de tal. E ele não tem nenhum cargo político, nenhum cargo nada, ele não é nomeado, ele não tem nada. Ele tem legitimidade para agir em nome da prefeitura? Isso é legitimidade. Entendeu? Porque ele pode chegar lá e falar um monte de coisa. Lembra aquilo que eu falei para vocês? Então, o que a gente precisa? A legitimidade é dada pelo quê? Ou pelo cargo comissionado, ou pelo voto, ou pelo concurso público. Então, eu só posso falar em nome da prefeitura se eu tiver um cargo na prefeitura. Se eu tiver legitimado para falar. Aqui, preservar os valores da cultura dos grupamentos étnicos. A gente tem muitos grupamentos étnicos aqui no Tocantins. Vocês viram na aula do Júnior Gel, né? A gente tem 5... São quantas tribos? Eu sei o nome delas, eu só estou falando para saber se vocês sabem. Nós temos Craô, Xerente, Apinagé. Não, gente, lembra das paradas de ônibus. Só lembrar. Apinagé, Craô, Xerente, Carajás. Só lembrar, sabe? Vocês andam de coletivo, faz associação. Entendeu? Dentro de coletivo. Por isso que a prova leva em consideração a nossa regionalização. Por isso, só a gente lembrar os nossos pontos de ônibus lá, eles têm nomes das nossas tribos. Vai lembrar lá de João, de não sei das quantas. São, não sei o quê. Aqui também fala, viu? Na Constituição, o nome do nosso palácio, para saber se a gente sabe, se a gente conhece. Aqui. Aí vai seguindo. Garantir a educação, lembra? Direitos sociais. E promover o desenvolvimento mediante a adoção de políticas da livre iniciativa e da justiça social. Quais são os símbolos do Estado? Às vezes cai isso. O que é o símbolo? A capital a gente sabe que é palmas. Os símbolos do Estado são a bandeira, o hino, as armas e o selo estadual. Entendeu? A bandeira, o hino, as armas e o selo estadual. Os poderes do Estado são independentes e harmônicos entre si. Nós temos o poder legislativo, o executivo e o judiciário. São os 3 poderes. Do mesmo jeito da Constituição Federal, desceu aqui para nós na mesma sequência. Ainda, os poderes do Estado são independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. O poder executivo ele é representado pelo nosso governador, legitimamente eleito e que foi diplomado no cargo de governador. É o nosso governador, o nosso vice-governador. Eles são os nossos representantes do poder executivo. São os chefes, o chefe do executivo é o nosso governador. Quem é o chefe do executivo? O chefe do executivo estadual é o governador. O chefe do executivo federal é o presidente. E o chefe do executivo municipal é o prefeito. Valeu, meu prefeito, bora. Na sequência, a gente tem aqui um colega mandou um vídeo falando, agradecendo pela chuva, não vou dizer quem foi. Agradecendo pela chuva. Valeu, meu prefeito, pela chuva. Então, aqui, das competências do Estado. É competência comum do Estado o quê que a gente tem? Competências comuns dele é o desenvolvimento da criança e adolescente. Aí, quando a gente fala de competências do Estado, criança e adolescente, a gente vai lembrar o quê? A educação básica é competência do município. Tá? Educação básica, competência do município. A partir da educação de 6º ano até o ensino médio é do Estado. A partir do ensino superior é do governo federal. Então a gente vai colocando aí, ó. Entendeu? O município é responsável pelo quê? Pela educação básica. O Estado, da educação básica, mais de nível do Fundamental 2 e do nível médio. E o governo federal, ele engloba todo, ele tem responsabilidade geral, mas ele ficou com as universidades, com o ensino superior. Mas aqui a gente também tem o quê? As universidades estaduais, aqui a gente tem a Universidade Estadual, a Universidade Estadual do Tocantins, que ela é gerida pelo Estado. O IFTO é federal, é um instituto federal. O UFT também é uma universidade federal. O Unitins é estadual.
Não, Itópoa é particular. Só as esferas públicas são a Unitins, IFTO, UFT. Eles são de esfera pública. E algumas que têm convênio. Alguns municípios têm fundações educacionais, que é o caso de Grupi, que tem a Unirg. A Unirg é uma fundação, que ela é a associação, e o município é que toca, que gere a Unirg. É uma fundação educacional, gerida pelo município de Grupi. Aqui, são competências comuns. Olha só, o que é competência comum? Gente, competência comum é aquilo que é de obrigação do Estado, da União e do município. Tem coisas que os três podem fazer. Tem coisas que só um pode fazer. É lógico que educação, todos três podem fazer. É uma competência comum. Isso por que lembra dos direitos sociais? Os direitos sociais, eles são... Está vendo da premissa do silogismo? Menor, maior. Se o interesse é público e é de obrigação do Estado, de acordo com a Constituição, defender os direitos sociais, educação não é um direito social? Saúde não é um direito social? Está vendo? Direitos sociais, eles vão ter o quê? Eles vão ter competência comum. Eles vão dividir essa competência. Eles também todos três vão ter que fazer. Tem uns que são de competência privativa, que só a União pode fazer. Aqui, e só o Estado pode fazer. O que é de comum? A guarda da Constituição, a das instituições democráticas, zelar pelo patrimônio público. Porque o patrimônio público, ele é municipal, ele é estadual, ele é federal. Ele é quando a gente fala de estabelecer um nome jurídico para isso. Mas do ponto de vista público, coletivo, ele é de todos. Então, o patrimônio público, ele é um patrimônio que deve ser zelado por todos, de comum acordo, porque tudo é coletivo, tudo é nosso. Seja do município, do Estado, entendeu? É tudo coletivo, é tudo nosso. Cuidar da saúde, lembra dos direitos sociais de novo? Saúde, proteção e garantia dos portadores de deficiência. Tá? Os portadores de deficiência, eles têm garantias legais. Garantias legais. São os portadores de deficiência justamente por quê? Para fazer uma reparação. Essa reparação que é da gente... Gente, olha, eu li o Machado de Assis. Sabe que tem um trecho do Machado de Assis que ele dizia assim, me casaria com ela. Ah, é bonita, mas é coxa. Por que coxa se bonita? Por que bonita se coxa? Vocês sabem que antigamente uma pessoa, bastava que ela fosse coxa. Coxa é mancar. Sim. Bastava que ela fosse coxa para ela não se casar. Para ela não ter direito a uma vida social. O senhor sabe do que eu estou falando. Um cadeirante. Tudo, a gente evoluiu de uma forma, e a evolução do nosso comportamento humano se deve também à incorporação de leis na nossa história. E essa defesa, ela compete a todos nós. Hoje a gente vê uma pessoa no Big Brother arrancando uma perna mecânica e aquilo não nos causa horror. E nem a gente olha para ele com nojo ou com desprezo. Isso é obrigação de todos nós. A defesa dessas pessoas. Porque são pessoas também com direitos e deveres, como todos nós. Aqui, proteger documentos, porque o patrimônio histórico é de todos. Então, vamos proteger documentos que contam a nossa história. Por que a gente estuda história? Para a gente não repetir os mesmos erros. Mas a gente é burro, que dói. A gente vai lá, lê a história, vai e repete os mesmos erros. E repete, né? É assim. Porque quando tem um ditado chinês que diz o seguinte, diz que o inteligente aprende com os próprios erros. E o sábio, com os erros dos outros. Mas a gente lê aquilo que pela e não aprende nada. E faz igual ou faz pior. Entendeu? A história serve para isso, para nos alertar. Para a gente não cometer os mesmos erros. E cabe ao patrimônio público guardar isso para a gente ter essas lembranças. Para a gente lembrar de coisas que a gente não precisa vivenciar mais. E coisas que a gente precisa enaltecer, que é a evolução também.
Tudo é evolução. Se a gente aprende alguma coisa, é. Aqui, impedir a evasão, destruição, descaracterização da obra de arte, proporcionar meios de acesso à cultura. Está vendo? Vocês estão vendo que só está elencados aqui os direitos sociais. Os direitos que o Estado e a União e o município todos têm que garantir. Os direitos sociais. Igualdade, igualité, fraternité, liberté, igualité, fraternité. Lembra? Isso é um direito. Direito social, educação, saúde, moradia. Isso são direitos que devem ser garantidos em todas as esferas, sejam federal, estadual ou municipal. O meio ambiente saudável. Por que a gente fala em meio ambiente saudável? Ai, que balela, vamos jogar pedra naquela adolescente que eu esqueci o nome, entendeu? Pois é, a defesa do meio ambiente mostra para a gente o quanto é difícil viver num ambiente hostil. Num ambiente hostil de temperaturas elevadas. Como a gente estava no final do ano, lembra? Agora não está elevado, todo mundo esqueceu, esquece rapidinho. Mas eu não me esqueci do calor de dezembro que eu passei aqui não, viu? Calor danado, cheguei aqui suando em bicas. Né? E a gente em casa com um ventiladorzinho ali, ó. Eu tenho certeza que muitas casas ele queimou aí. Nem aguentou. O próximo, ele disse, não, vou embora, tchau. Morri. Entendeu? Então, e isso é um ambiente insalubre. Cabe a quem garantir condições mais amenas para a gente também? Nós temos condições financeiras para garantir um ambiente saudável? Eu tenho do ponto de vista de cuidar bem da minha casa, de tentar zelar pela não ter dengue, essas coisas que são coisas que a gente tem que fazer. Mas o poder público tem que fazer o quê? Implantar meios de quê? De prevenção de alagamentos, de secas extremas. Isso é obrigação do poder público. Isso é o quê? Proteger o meio ambiente, combater a poluição. Como que eu combato a poluição? Sabe quando eu combato a poluição? Fazendo estrada boa, transporte bom. Para quê? Para que nenhum de nós, cada um queira ter um carro. Porque vai todo mundo sacolejando dentro daquele ônibus, é pregado um no outro. Entendeu? Quem quer que andar naquilo, balançando e pregando um no outro? Ninguém. Agora, se a gente tivesse transporte de qualidade, com rapidez, boa parte das pessoas deixariam, como em países desenvolvidos, de andar de coletivo, de andar de um carro só com uma única pessoa para andar num coletivo. Aqui, preservar a floresta, a fauna e a flora, fomentar a agricultura e o abastecimento alimentar. Aqui em Palmas, a gente tem um abastecimento alimentar muito bom, viu? Em todos os setores, aqui a gente fala em Aureni, adoro feira também, viu? Produção agropecuária, combater a pobreza, tá vendo? São todos direitos sociais. Comida é um direito social. Entendeu? De comida é um direito social. Sabe o que eu achei bonitinho? Os caras, eu não assisto Big Brother, não porque eu não quero, porque eu estou estudando. Eu gosto de assistir Big Brother. E aí, só que eu não assisto. Eu gosto de estudar, eu gosto de assistir Big Brother. Aí o que acontece? É assim, eu assisto mesmo. Ele falou uma coisa bonita, porque esse desenvolvimento, porque queriam excluir uma pessoa e deixar ela sem quarto, sem comida. E ele disse, não pode fazer isso. Por quê? Porque é a dignidade da pessoa. Você tem direito à comida, você tem direito a um quarto, a moradia. Isso é dignidade, ninguém pode tirar de você. Está vendo? Isso são princípios que estão na Constituição. Então, a difusão desse pensamento de direito de dignidade, de igualdade, direitos humanos, direito das pessoas com deficiência, são coisas que a gente evolui enquanto ser humano. Entendeu? Evolui enquanto ser humano. Não sei se vocês viram também, os Estados Unidos, eles aplicaram a pena de morte na semana passada e uma pessoa foi morta por nitrogênio. E ela agonizou por 15 minutos. Isso é tortura. Entendeu? Isso não se promove justiça quando você agoniza uma pessoa por 15 minutos. Isso é vingança. Ah, mas ele matou. Não interessa. A nós, enquanto seres humanos, interessa evoluir. Dever uma pessoa agonizando por 15 minutos, isso é tortura. Entendeu? Isso não é justiça. Lembra que eu falei para vocês? Isso é vingança. Nós não estamos para fazer vingança. E até muitos países lá dos Estados Unidos estão votando, estão se posicionando contra a pena de morte. Porque estudos comprovam, estatisticamente também a ciência está provando que você aplicar a pena de morte não reduz os crimes. As pessoas não deixam de cometer crimes porque foi aplicada a pena de morte. Entendeu? Só a gente se torna igual ao criminoso. A gente evolui, a gente passa por um processo de involução. Então, a gente tem que evoluir e o fim da pena de morte no mundo inteiro é um processo de evolução. A gente não vive mais na Idade Média, né? Senão, vamos queimar todo mundo, colocar... Entendeu? Não. Aqui,
Nós temos aqui o combate à pobreza, à marginalização, à integração social dos setores desfavorecidos, registrar e acompanhar a concessão de direitos de pesquisas de recursos hídricos, minerais em seus territórios. A gente é tão rico de recursos hídricos e minerais no estado de Tocantins. A gente tem muito recurso hídrico, tem muita água aqui, entendeu? Muita água. Estabelecer política de educação e segurança no trânsito. Isso são coisas de competência comum. Tanto o Estado quanto a União, os municípios têm que fazer isso. Lembra dos direitos sociais? Quando lembrar de direito social, que é direito de todo mundo, é obrigação comum. Na sequência, a gente vem. O que é competência exclusiva do Estado? O que compete exclusivamente ao Estado? Ao Estado compete manter relações com a União e os demais Estados, organizar a sua própria administração, contribuir para a defesa nacional, ou seja, nós não somos Estados federados. Se alguma coisa está ferindo a defesa de todo o Brasil, é lógico que a gente vai ter que ajudar na defesa da nossa nação. Se nós somos federados, nós estamos unidos a outros Estados. E qualquer coisa que ameace a soberania nacional requer intervenção de todos. Aqui, contribuir, decretar a intervenção nos municípios que tiver algum tipo de ofensa à Constituição, seja ela estadual ou federal. A gente vai ver os casos aí de intervenção federal, de intervenção estadual. Acontece intervenção federal, como aconteceu no caso do Distrito Federal. Né? Foi um episódio de 8 de janeiro, vamos deixar as questões políticas à parte, mas vamos falar da questão constitucional. Por que foi feita a intervenção federal no Distrito Federal? Porque havia, comprovadamente, uma união de pensamentos e forças para quê? Para destituir um governo legitimamente constituído, eleito. Ele tinha legitimidade do povo, gostasse quem não votou nele ou não. Ele foi legitimamente constituído e investido no cargo de presidente. Então, haviam forças contrárias a isso, que se uniram no Distrito Federal, inclusive o comando da polícia, a gente viu, e eu não estou falando de questões ideológicas. A minha questão aqui é só constitucional. E nessa situação foi aplicado a intervenção federal. O que é isso? A intervenção federal é porque havia ali um claro movimento que ofendia o Estado democrático de direito. E qualquer coisa que ofenda o Estado democrático de direito, ela requer a intervenção federal. Isso também vale para os municípios. Se o município ele ferir, no sentido de eu vou me afastar, eu não quero esse governador, e eu vou retirá-lo à força, eu vou promover um movimento de ruptura de democracia, aí há de haver a intervenção do Estado. Tá bom? Então, a intervenção federal, a intervenção estadual, ela existe nestas circunstâncias, quando há ofensa do Estado democrático de direito, quando eu quero retirar uma pessoa que foi legitimamente eleita. Não quero saber as questões ideológicas, isso não nos interessa. Estou falando do ponto de vista constitucional. Para preservar o quê? A nossa democracia. Porque a democracia semidireta é o nosso direito de eleger os nossos representantes. Aqui, decretar a intervenção dos municípios, elaborar e executar planos regionais de desenvolvimento econômico e social, ou seja, o Estado ele tem a obrigação de ter um plano para desenvolver tanto lá o Jalapão quanto o Bico do Papagaio. Né? Ele tem que ter planos para desenvolver todo o Estado, regionalizar esses planos, porque ele não governa, como eu disse a vocês, para um só, ele governa para todos. Então, os planos dele têm que atender todas as regiões, norte, sul, sudeste, as regiões que estão integrando o Estado do Tocantins. Aqui ainda, explorar diretamente o que ele tem direito de explorar. Diretamente mediante autorização ou concessão ou permissão, ou firmar acordos com o Distrito Federal, serviço de infraestrutura urbana e energia elétrica, ou seja, os custos da água, transporte ferroviário, isso é competência exclusiva do Estado. Depois, serviços de estatística, geografia, geologia e cartografia do Estado, dos rios estaduais, das ilhas. Obrigada.
Mas era só um erro mesmo, era um problema de leitura. De digitação. Eu queria jogar a culpa no estagiário, Juan, mas não deu. A culpa foi minha mesmo. Então, vamos lá. Ainda, planejar e promover a defesa permanente das calamidades públicas, especialmente nas secas e inundações. Lembra aquilo que eu falei anteriormente? A gente está tendo o quê? Tem certas regiões aqui com a chuva que estão começando a inundar, né? Isso requer o quê? Atuação do Estado. O Estado precisa, é uma obrigação, é uma competência exclusiva dele, promover planos para resolver e ajudar isso. Significa que o município não pode ajudar? Pode, porque ele falou que ele pode fazer o quê? Fazer o quê? Acordos, convênios, com colaboração com quem? União, outros estados e os municípios. Ainda, manter e preservar a segurança e a ordem pública e a incolumidade das pessoas dentro do estado de Tocantins, né? Ainda, manter instituir planos de aproveitamento e destinação de terras públicas devolutas. O que são terras devolutas? Vocês sabem que são terras devolutas? O pessoal falava que terra devoluta era terra de ninguém. Mentira. Isso é uma ideia que já foi superada. Terras devolutas são aquelas terras que Portugal devolveu ao Brasil. Isso são terras devolutas. O rei de Portugal, ele recebeu, né, como ele fez coisas muito boas aqui, por exemplo, se apropriar do nosso patrimônio. Então, ele recebeu, em troca dessa apropriação, dessa expropriação, ele recebeu terras públicas. E as terras que eles não tinham interesse, que ele falava, isso aqui não serve para nada, não quero. Então, eles devolveram. São terras devolutas que foram devolvidas à União. E no caso, as terras devolutas que faziam parte desse patrimônio de Portugal e que fazem parte hoje do patrimônio do Estado do Tocantins. Isso são terras devolutas, não são terras de ninguém. São terras que foram devolvidas a nós pelos portugueses, a terra que já era nossa e foi devolvida para nós. Ainda, essas terras devolutas aqui, que são terras que são incorporadas ao patrimônio do Estado de Tocantins, ele vai decidir o que bem melhor pode ser feito com ela para o interesse coletivo. Criar um sistema integrado de parques estaduais, reservas biológicas, estações ecológicas. Criaram a UFT criou no mês passado, em dezembro do ano passado, eles falaram em uma reserva das Serras Gerais. Uma reserva ecológica. Isso traz mais proteção ambiental ao lugar e menos exploração, seja ela econômica, seja ela do ponto de vista ambiental. Tá? As reservas ecológicas, elas impedem mais essa força que tem as pessoas de esbulhar o patrimônio ou de acabar com as espécimes que são dos nossos recursos aqui do estado de Tocantins. Ainda, explorar diretamente serviços de gás canalizado na forma da lei, ou seja, onde tem gás canalizado, eles vão poder explorar. Acompanhar e fiscalizar concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos. Ainda, na administração, a Constituição determina que o Estado de Tocantins execute serviços em prol da coletividade. Os acessos aos cargos públicos. Como é que se dá o acesso aos cargos públicos? Os acessos aos cargos públicos, a administração pública indireta dos poderes do município obedecerá os princípios da legalidade. E esses cargos públicos, eles serão acessíveis aos brasileiros que preencherem os requisitos legais. Ou seja, geralmente eles são preenchidos por concurso público. Mas é lógico que tem uma reserva dessa totalidade de cargos que são oferecidos para os cargos comissionados, os cargos de assessoramento e de chefia. Os estrangeiros podem ocupar cargos públicos em instituições de pesquisa como professores. Tá? Então, os estrangeiros aqui nas universidades, eles podem ocupar os cargos públicos. Por quê? Porque um pensamento de uma pessoa que estuda, que tem habilidade, que tem expertise, né, que é aquilo que eu falei para vocês, a expertise é as manhas. Então, né, além do estudo, é as manhas. Então, a pessoa pode vir aqui e pode nos ensinar. E é lógico que ela vai poder ocupar um cargo público se ela vai trazer um benefício para toda a coletividade. Ainda, a investidura dos cargos aqui, do emprego, depende da aprovação prévia em concurso público de provas e títulos. A validade do concurso público, geralmente, um dia a colega perguntou, acho que ela foi chamada, que ela não veio mais.
Eu acho que ela foi chamada. Lembra dela? Eu acho que ela foi chamada. Ela disse que estava faltando e já saíram umas 3 chamadas depois. Acho que ela já tomou posse. A validade do concurso será de até, não 2 anos, é de até 2 anos. Geralmente, eles colocam lá que o concurso vale 2 anos e prorroga por mais 2. Sabe? Mas tem concurso que fala que vale por 1 ano e prorroga por mais 1, por igual período, sabe? Mas a validade do concurso é de até 2 anos, até 2 anos pode ser 1 ano, entendeu? Pode ser um processo seletivo que dure 6 meses. Ele pode ser de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Ainda em situações mais calamitantes, a gente já viu isso, situações de calamidade, situações de pandemia, esse prazo pode se estender porque ele vai ficar suspenso durante a pandemia. Então, não é que o concurso foi prorrogado, ele foi suspenso durante a pandemia, e aí o que acontece? Depois que acaba a pandemia, ele pode retornar e chamar novamente, tá bom? A ideia é que, durante a pandemia, o prazo dos concursos sejam suspensos, apesar de que em muitos concursos isso não aconteceu, tá? Muitos concursos não aconteceu. Não vigorou a ideia de que deveria ter ficado suspenso para todos. Eu acho uma injustiça, porque quem fez o concurso teve o período de pandemia, que foram 3 anos aí, que não chamou quase ninguém. Então, eu acho que durante esse período deveria ficar suspenso. Mas teve alguns órgãos que entenderam assim, outros não, e não prevaleceu a ideia da totalidade. No novo concurso, é improrrogável o previsto no edital de convocação aquele concurso público feito de provas de títulos. Diferente do cargo, entre cargo e função de confiança. Um cargo de confiança pode dispensar-se por meio de ato interno. Já a função pública, ela precisa de quê? A função pública precisa do concurso público, da investidura, das provas de títulos, tá? Ainda, os policiais militares e bombeiros são servidores, portanto, não são sindicalizados, está vendo? Os policiais militares e bombeiros são servidores, portanto, não podem ser sindicalizados. Lembram que no estado de Tocantins, acho que em 2000, nós tivemos uma greve. A greve não foi dos policiais, tá? Os policiais não fizeram greve, porque desde sempre é proibido aos policiais e aos bombeiros fazer greve. Quem fez greve? As esposas deles. Tá? As esposas deles fizeram greve. Elas fizeram greve, foram por motim, elas ficaram lá, eles impediram a saída, a entrada, entendeu? Aí depois houve uma luta para reintegrar essas pessoas. E aí eles estavam lá para a defesa dessas mulheres, que estavam desarmadas. Mas eles não fizeram. Quem fizeram foram as esposas deles. E eu estava aqui na época, aí teve até a Força Nacional, ela veio, gente, o bom de ser velhinha é que a gente, né, não estou velha, mas nova também não estou. Então, mas o bom é de que a gente lembra e fez parte da história, entendeu? Eu me lembro que a gente teve a Força Nacional, que teve que vir, intervir aqui, muitos policiais foram desligados. Hã? Foi ontem, pisquei o olho, estou em 2050 de novo. Entendeu? Lá vou eu. Então, aí essas pessoas foram destituídas do cargo de policial e depois, acho que em 2019, não, foi 2000, eu não me lembro exatamente, mas acho que foi 2012, eles foram reintegrados ao serviço público. Depois de mais de 10 anos fora do serviço público, eles foram reintegrados e receberam, inclusive, o retroativo. Não sei se já saiu, mas receberam o direito de receber o retroativo. A Polícia Civil não é, os militares, eles têm um código militar, eles servem um código militar. Então, ou seja, eles têm prisão própria, eles têm tribunal próprio, então ele tem um regime próprio. E os policiais civis, o próprio nome já fala, civil, porque eles seguem as regras do direito civil. Entendeu? Apesar de exercer uma função pública de segurança, eles não são militares, eles não têm um regime próprio dos militares. Os militares, inclusive, eles podem prender uns aos outros. Eles podem prender uns aos outros, eles podem manter uma pessoa aquartelada, entendeu? Eles têm subordinação, quer dizer, não pode levantar a voz, tem sim senhor, não senhor. E os militares, esse regime, os civis, esse regime é mais brando, ele não existe essa regra, então, essa regra que é aplicada exclusivamente aos militares. Eles têm um código de regime militar, que não é aplicado aos servidores civis. Inclusive, não é aplicado no policial federal, não é aplicado no policial civil, porque o regime próprio dos militares é o regime militar.
Inclusive, houve um movimento, uma época, agora que parou, pela desmilitarização da polícia. Mas agora já se esvaiu. Mas havia um movimento pela desmilitarização, justamente pelo rigor que é aplicado no regime militar. A greve de servidor, olha só. A greve será exercida nos termos da legislação. Ele determina pelo menos 30% do efetivo. O contrato temporário, sabe, lembra dos efetivos dos municípios e do Estado? Quer dizer, serviços essenciais, a gente tem que manter, inclusive serviços essenciais é uma discussão, inclusive, sobre a impossibilidade de greve. Tipo, médico, essas questões que extrapolam, né? Esse serviço essencial de saúde, essas coisas. Aqui, quando a gente fala em contrato temporário, a lei estabelecerá casos que pode ser feito o contrato temporário. Há necessidade excepcional do interesse público. Eu posso fazer contrato temporário ao meu bel prazer? Não, existe excepcionalidade e temporalidade, que ele tem que ter um prazo. Mas sabe que foi feito durante o governo Bolsonaro contratos, assim, na verdade, sessões no serviço público por tempo indeterminado. Eu acredito que fira a lei. Entendeu? Porque se eu estou cedendo a alguém, aquilo tem que ser por prazo determinado, mas isso é questão de justiça lá. Acesso ao contrato temporário? Hã? Né? É difícil falar. O discricionário, aquilo que a gente já discutiu a respeito do discricionário. O discricionário não significa que ele não tem, que só a literalidade é a vontade dele. Discricionário também é um ato vinculado, porque ele tem que obedecer à lei. Por que ele tem que obedecer à lei? Porque o administrador público não pode fazer o que ele quiser, ele só pode fazer o que a lei permitir. E aí a discricionalidade dele, ela pode se limitar pela lei. Por que a discricionalidade limita, a lei limita a discricionalidade? Porque senão o administrador vai fazer o que ele quiser. Ele vai contratar pelo o tempo que ele quiser. Por exemplo, enquanto eu for governador, eu só vou ter temporário. Entendeu? Enquanto eu for secretário de educação, eu não vou fazer concurso público. Por isso que a discricionalidade, ela tem que ela é barrada pela lei. Por isso que quando a gente vai discutir isso nas questões judiciais, aí acaba derrubando algumas contratações, porque elas ferem o princípio da legalidade. Ainda que seja dentro da discricionalidade, lembra aquilo que eu falei? O que é discricionalidade? É aquela limitação, é aquele caminho que o administrador tem de fazer a sua própria vontade, mas de acordo com a lei e o interesse público. Porque a discricionalidade dele tem que levar em conta o quê? A legalidade e o interesse público, elas estão vinculadas, é a vontade do gestor, mas ela não se desvincula da legalidade e nem do interesse coletivo. Aqui, a remuneração. O contrato temporário será, aqui, ó, será por processo seletivo. A gente vê que não é, né? Será, mas não é. Será por processo seletivo simplificado. Mas o processo seletivo simplificado, aqui como ele não por exemplo, no Distrito Federal, mesmo para os processos seletivos simplificados, é feito o quê? Prova. Se você vai ser um professor que vai entrar no Distrito Federal para dar aula, mesmo como um professor temporário, você tem que ser submetido à prova. Entendeu? Para os cargos, a maioria dos cargos do Distrito Federal, que são ocupados, ainda que temporariamente, eles são submetidos à prova. Tá bom? Aqui, agora, o processo, quando diz aqui simplificado, ele pode ser apenas o quê? Apresentação de título. O processo simplificado pode ser título e entrevista. O IBGE também. Exatamente. O IBGE faz uma contratação temporária, mas a pessoa é submetida à prova. Isso é democrático, entendeu? Porque senão sempre vai ser o amigo do rei. Eu não sou amigo do rei, e aí o rei não vai me chamar. Né? A ideia é que a gente não precise ser amigo do rei para ocupar cargos públicos. A remuneração. Eita. A remuneração aqui dos servidores públicos somente poderão ser fixadas ou alteradas por lei. Quem fixa e altera a remuneração no Estado do Tocantins? O chefe do Executivo. Quem é o chefe do Executivo? O governador.
tá bom? A alteração de salário dos servidores, ela só pode ser feita por lei. E quem faz essa lei, quem autoriza essa lei, é o chefe do executivo, no nosso caso, o governador. Por isso que esses dias, o que teve? Aumentou o salário, acho que foi o próprio salário dele. Entendeu? Tá vendo? Por isso que minhas aulas não passam. Ai, ai. A minha língua é muito grande. Entendeu? Então, assim, esses dias teve uma alteração salarial feita, mas está na TV, gente, eu só estou falando o que aconteceu lá. Teve alteração salarial feita, e quando ele altera o teto, quando ele altera o salário dele, ele altera o teto de outros cargos, tá bom? Por quê? Porque no estado de Tocantins, todos os cargos dos servidores, eles estão submetidos ao quê? Ao teto do governador. Todos os cargos do executivo, tá bom? Porque do judiciário, ele tá... Qual é o teto do judiciário? Do judiciário é 93% do salário do ministro do STF. Do executivo, é 93% do salário do governador. Não sei se é 93% não, mas a gente vai ver depois. Entendeu? É 90 e poucos por cento da porcentagem do salário do governador. Então, quando aumenta o salário do governador, do chefe do executivo, por consequência, há o efeito cascata, tá bom? Isso se chama efeito cascata. O que é efeito cascata? Se sobe do governador, sobe o teto de todos os servidores do executivo. Tá bom? Não, ele não decide sozinho porque precisa ir para isso. Isso aí a gente vai ver na legislação lá. Quando a gente for ver na legislação institucional, a gente vai ver que a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, o Plano Plurianual, tudo isso tem que estar previsto lá. Essa decisão não é exclusiva dele. Tem algumas decisões que ele pode fazer essa majoração, mas outras decisões ele precisa do quê? Do apoio dos deputados. Diz de preferência no dia 31 de dezembro. Bem de madrugadinha. Está vendo por que eu não passo na televisão? O teto remuneratório. O teto remuneratório. Olha aqui, ó, bem isso que a gente estava falando. Ó. O teto, mas é porque, gente, a disciplina que eu dou, não tem como não falar disso. Se eu não falar disso, eu não estou dando a disciplina para vocês. Ou então eu posso fazer de conta que não estou vendo, e não é isso, a ideia não é essa. A ideia é que a gente viva no estado de liberdade de expressão é isso, é falar a verdade sem ofender ninguém. Não estou ofendendo ninguém, estou falando a verdade. Entendeu? Isso é liberdade de expressão dentro dos limites da legalidade, o quê? Da educação. As pessoas educadas, pessoa educadinha, fina que só. Olha aqui. Então, a remuneração e os subsídios dos ocupantes dos empregos públicos, da administração, da autarquia, dos municípios, detentores de mandatos eletivos, o que ela fala? Ela faz o quê? Ó, incluídas as vantagens pessoais de qualquer natureza, não poderão exceder em espécie o vencimento, a remuneração dos ministros do Superior Tribunal Federal. Entendeu? Então, o maior salário do Brasil é do Superior Tribunal Federal. Então, dos outros estados aqui, ó, quer ver, ó, não pode ser superior a isso. Mas tem uma exceção aí nesse negócio. Por exemplo, não pode ser superior em um cargo. Em um cargo. A gente vai ver isso. Por exemplo, se eu sou ministra do STF, mas também sou professora, o meu cargo aqui, ó, o meu não pode ser maior do que o do ministro. Mas eu posso ter um salário maior somando os dois. Isso não é impeditivo. Já tem decisões do STF em relação a isso. Os meus dois salários podem ser maior juntos do que o do ministro. O que ele não pode é um só ser maior que ele. Mas dois separados podem ser. A empresa ou sociedade de economia mista estão submetidas ao teto desde que recebam recursos dos estados. Por exemplo, o presidente da Petrobras. Vocês acham que ele recebe o mesmo tanto que o ministro? O salário dele é exorbitante. Acho que é mais de 50 mil. Entendeu? Está no portal da transparência. A transparência existe para isso, para a gente saber. Entrar lá e saber. No portal da transparência você pode acompanhar. Então, o salário do presidente da Petrobras, ele é superior ao teto
do salário do ministro. Por quê? Porque a Petrobras, ela não recebe recursos públicos. Entenderam? Só vai estar submetida ao teto se ela for bancada ou se ela receber algum tipo de recurso público. Se não recebe, o teto não é esse. O teto é das empresas, de um CEO de uma empresa. Viu? Viu? 167 mil, que eu acabou de ver. Está vendo? Muito superior ao que eu imaginava de 50. Tá bom? Para vocês? Só. Então é isso, viu, gente? Por que que o dele não está? E está no portal da transparência, é só procurar. Qualquer um pode fazer essa busca. Por que que ele não, o salário dele é superior ao do ministro? Porque a empresa Petrobras, ela não recebe recursos públicos, tá bom? Se recebesse algum tipo de recurso público, o que ia acontecer? O teto do salário dele seria o do ministro, tá? Que acho que hoje é 43 mil e alguma coisa. E aí o teto dele seria esse. Mas como a empresa não recebe nenhum recurso, se receber qualquer tipo de recurso, seja ela empresa de mista ou qualquer outra, ou sociedade de economia mista ou empresa pública, o teto dele vai ter que ser o do ministro. Não recebendo recurso público, pode passar. Por exemplo, Banco do Brasil. Né? Caixa Econômica. Sim. Mas isso. Porque é uma empresa pública. Tem que fazer concurso porque é uma empresa pública. E para as empresas públicas, o artigo 37 da Constituição estabelece que eu só entro numa empresa pública, eu só entro no serviço público por meio de concurso. A não ser que eu seja o presidente tem que fazer concurso. Ele é eleito pela comissão lá, existe uma comissão que é estabelecida por lei, e essa comissão faz a eleição de acordo com o quê? Com a competência, com a expertise dessa pessoa, né, com vontades políticas também. Né? Ainda, os vencimentos do poder legislativo e do judiciário não poderão ser superiores. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Equivalência de vencimentos. Tá. Lá vou eu de novo. O teto hoje, qual é o salário hoje do governador? 34 mil. Certo. Aqui está dizendo a nossa Constituição do Estado que os vencimentos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Mas isso quando a gente fala do teto, tá, gente? Porque o Judiciário, os salários são bem maiores, bem superiores ao do Executivo. E do Legislativo também, tá? Então, o Executivo, como eu disse para vocês, a gente é a base da pirâmide e a gente carrega o piano. Então... Sim. Pela multiplicação do pão. Também tem outra coisa que a colega está lembrando aqui também, que é muito importante. Por exemplo, um deputado, a gente vai ver que ele não pode ganhar, o vencimento dele tem que ser equivalente ao deputado federal. E aí eles têm um monte de auxílios. Eles têm o auxílio terno, auxílio não sei o quê, que dá mais de 100 mil reais por mês, só de auxílio. Auxílio moradia, auxílio terno, auxílio estudo, auxílio não sei o quê. Só esses auxílios dão mais de 100 mil. E fora você tem seguranças, você tem a casa do governador, você tem, quer dizer, você deixa também de ter qualquer despesa pessoal, que essa despesa vai ser paga por nós, com dinheiro público, porque ele está prestando um serviço público. Os ministros também têm. Os ministros, os deputados, os governadores, entendeu? Presidente. De quanto? Se eu te contar que tem tribunal que tem auxílio alimentação de 3 mil reais. Né? Ai, delícia. Ai. Né?
Eles, inclusive, estão fazendo uma alteração para esse auxílio moradia. Inclusive, esse auxílio moradia era dado aos promotores acho que era aos promotores mesmo, que era um auxílio, porque geralmente essas pessoas vinham do interior para atuar na capital. Então, eles recebiam um auxílio. Acabou que esse auxílio foi generalizado para todas as pessoas. E aí acaba que houve um questionamento do Ministério Público, e aí depois eles transformaram em outro auxílio. Né? Ainda, as vantagens de caráter pessoal, que é essa que ela está falando, esses benefícios aí, ó, essas vantagens de caráter pessoal, aquelas inerentes ao local do trabalho, podem estabelecer valores distintos nos 3 poderes. Né? Quer dizer, ó, você vê, o vencimento, o auxílio alimentação do poder legislativo é 2.000 e pouco. Do poder judiciário de alguns estados é 3.000. Do poder executivo da federal é 650. A nossa prefeita está pagando 600. Que isso? Que isso, Lula? Me ajuda. Me ajuda. Ainda, é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de quê? De remuneração do servidor público. Ou seja, o que é essa equiparação de qualquer espécie remuneratória? Ah, eu quero que aí, ó, eu vou lembrar aqui, ó, já falei aqui, ó, que é aquilo que eu falei para você, 95, eu falei 93 a 95. É aquilo que eu queria que vocês soubessem o valor exato. Então, aqui, ó, vedada a equiparação de qualquer remuneração. Por que eles vedam a equiparação? Por causa disso. Se eu quero o mesmo salário, eu quero o mesmo auxílio alimentação. Quer dizer que eu, do Executivo Federal, eu como menos que o Judiciário. Eu tenho que comer menos. Entendeu? Porque eu sou do Judiciário. Ou porque eu sou do Executivo Federal. Eu não sou nem o básico, nem o básico. A gente chamava de auxílio coxinha, porque ele aumentou o ano passado, fez aniversário agora em janeiro, era 450. Agora ficou 650. Entendeu? A gente chamava de auxílio coxinha. Agora não é mais auxílio coxinha, é auxílio lanche. Entendeu? Porque antes só dava coxinha, agora só dá o lanche. Entendeu? Aí, por quê? Por que eu, do Executivo Federal, eu tenho que comer menos que o Judiciário? Eu como menos. Entendeu? A minha cesta básica é menor, mas aí ele já coloca o quê? A vedação de equiparação. Aqui, os magistrados, deputados, vereadores possuem subsídios vinculados. O que é um subsídio? O que é a diferença de um subsídio para um vencimento, para um salário? Um subsídio por exemplo, um delegado. Um delegado, ele recebe por subsídio. O que é subsídio? É um vencimento fechado, que ele recebe se ele estiver aposentado, se ele estiver trabalhando. Um sonho de muitas carreiras é ter o subsídio. Por quê? Porque ele não tem penduricalho. Quando você aposenta, você leva tudo. Entendeu? Isso é subsídio. Subsídio é quando você ganha um salário fechado, que aí você não tem auxílio alimentação, você não tem essas outras coisas, porque está tudo fechado num pacote só. Só que quando você aposenta, você também não perde nada. Entendeu? É lógico que você viajar, você vai ter diária, vai ter outras coisas, mas eu estou dizendo, ganhar por subsídio, os juízes ganham por subsídio, o delegado ganha por subsídio. É o quê? Significa que é ganhar o mesmo que ele ganha na ativa quando ele estiver aposentado. Porque quando a gente se aposenta, a gente perde muita coisa. Eu perco o auxílio lanche, entendeu? Meu auxílio lanche vai embora. Meu auxílio lanche, tchau. Entendeu? Já é pouco, fica nada. Então, e aí quando você ganha por subsídio, você não perde nada. Tudo que você ganha na ativa, você ganha quando você é aposentado. Subsídio é um valor fechado, tá bom? Que são pagos aos delegados, aos juízes. Eles ganham por subsídio. E algumas carreiras do Executivo Federal. Aí, ó, os magistrados... Por exemplo, o ministro do Tribunal Superior, ele recebe o quê? 90%, 95% do ministro do STF. O teto da magistratura do Brasil inteiro é o ministro do STF, então é 95% do que ele ganha. Tá? O teto do executivo é 95% do governador.
Agora, aqui, ó, o valor do deputado estadual e do deputado federal é a mesma coisa? Não, o deputado estadual ele recebe 70%, 75%. Os dois são 5%, um é 9% e o outro é 75%. Lembrem disso que talvez isso caia, tá bom? Então, o deputado estadual, ele ganha 75% do valor do salário do deputado federal. E todas as outras verbas, as verbas são iguais, no caso deles. Ainda, a equiparação. Os acréscimos, os pecúnios do servidor público não serão computados nem para fins de concessão de aposentadoria, da acumulação de cargos com empregos públicos. Entendeu? Ou seja, aquilo que eu falei para vocês. Se eu tenho 2 cargos e eles não são acumuláveis, eu posso receber os 2 pagamentos. Todos 2 em 95% do STF, isso já foi decidido, tá? Porque antes falava que não. Falava que eu só podia receber uma grande coisa. Até quero saber qual é o lugar que eu vou trabalhar nos 2 e vou receber 95%. Né? Ficou só para eles mesmo, porque aí eles podem trabalhar. E quando você é professor de universidade, geralmente o vencimento é maior. Quando você tem doutorado, e aí você tem publicações, essas coisas. Aí, geralmente, você pode chegar perto disso aí, e sendo ministro, você pode ter os 2. Mas o restante do mundo, não. A acumulação de cargos em empresa público. É vedada a acumulação remunerada de empregos públicos exceto quando o quê? Por exemplo, eu não posso trabalhar em 2 empregos ao mesmo tempo, no mesmo horário. Né? Porque isso é humanamente impossível. Né? Mas se eu tiver compatibilidade de horário, é engraçado que a gente está falando de compatibilidade de horário e a gente está pensando também em outra realidade, sabia? Por exemplo, eu sou servidora pública, eu trabalho no home office. Eu trabalho por entrega. Eu trabalho no home office. Se eu fizer as minhas entregas, eu não tenho que cumprir horário. Eu tenho que fazer as entregas. Então, se eu tiver um trabalho durante esse período, eu não estou ferindo a lei. Vocês estão vendo como a modernidade está trazendo uma nova possibilidade? Eu tenho coisas que eu tenho que fazer, processos que eu tenho que entregar. Se eu fiz aquele processo, se é de madrugada, não importa. Tanto que eu não tenho horário definido para cumprir. Isso é uma nova modalidade de trabalho, é o teletrabalho. Então, se nesse período eu puder, por exemplo, ter um cargo de professora, eu posso ter. Eu posso dar aula 40 horas e cumprir as minhas metas do meu trabalho. Sem infringir a lei. Dentro da lei. Porque agora, na modernidade, nesse negócio do teletrabalho depois da pandemia, o que foi criado? Foi criada uma nova forma de trabalhar. Que você não trabalha com cumprimento de horário, você trabalha com cumprimento de meta. Entenderam? Só que aí eu tenho que observar o quê? O cargo. Eu só posso ter 2 cargos públicos se eu for o quê? Um cargo de técnico e um de professor. Eu não posso ter 2 cargos técnicos. Mas eu acho que, com essa questão do teletrabalho, trabalhar por entrega, quem sabe no futuro isso não pode ser modificado. Mas hoje é possível? Não. Mas de professor é possível? Possível. Entendeu? Se eu trabalho com entrega, se me demandam X entregas e eu cumpro isso, pode ter até 3, não tem a Júlias. A minha irmã Júlias, a pobre da Júlias. A pobre da Júlias não tem 3 empregos? Sim. 3. Ela é assim, ó, a Júlias. A Júlias, ela trabalha, ela é professora, 40 horas, concursada do Estado de 99. Então, ela já vai fazer 25 anos que ela é professora no Estado de Tocantins. E aí, quando teve concurso ano passado, ela fez de novo. E aí, ela passou para professora 20 horas. E teve o concurso de diretor. Aí, ela passou também. Aí, só que aí, nas 40 horas, que ela atua como diretora, porque é um cargo acumulável, é uma função
dentro da educação, aí ela não vai dar aula nessas 40 horas, ela vai assumir o cargo de diretora. Mas é 3 concursos. Se havendo compatibilidade de horário, entendeu? E a Júlia ainda dá aula na escola particular. Vocês vão ficar com dó dela? Não, eu tenho dó. Ó, Júlia, desculpa aí. Ela ainda anda pedala de madrugada. Ela é melhor que eu ainda. Oi. Sim, olha o que acontece. Houve muita discussão a respeito disso. Houve, quando significa tempo, é no singular. Houve muita discussão a respeito disso. E acabou se decidindo que o quê? Que esses trabalhos de bico como segurança, que ele atua enquanto segurança, são permitidos. Né? Desde que desde que a arma não seja a arma dele, desde que, entendeu, haja um treinamento, haja uma compatibilidade de horário. Eles estavam querendo, sabe o que eles estavam querendo agora, colega? Eles estavam querendo o AB, os policiais. Não conseguiram. Né? Porque pela obviedade do confronto de trabalho, né? Aí eles não conseguiram, mas eles estavam querendo o AB. Mas por quê? Por causa da incompatibilidade, né? Como é que eu vou atuar? Né? É incompatibilidade de funções. Aí, então eu posso ter um cargo técnico e um cargo de professor ou científico. Eu posso ser um cientista também, entendeu? Por exemplo, quando eu estava fazendo o meu mestrado, entendeu? Sofri pra caramba. Um beijo, professor. Te odeio, mas te amo. Entendeu? Eu falo para ele que ele é meu malvado favorito. E ele é incrível, inteligentíssimo. Fez eu sofrer pra caramba. Fiquei em posição fetal um monte de dia, chorando. Você sabe o que é posição fetal, né? Menino chorando, eu. Entendeu? Fazer mestrado tem dessa. E aí, o que acontece? Ele é um cientista. E quando eu estava... Foi uma luta, porque até que você entende como é feito... Por isso que defender a ciência, gente, é uma coisa muito importante. Porque o trabalho científico, ele consome muito da sua energia. Ele consome do seu tempo, ele consome pesquisa. Entendeu? Então... valorize a ciência, porque a ciência ela não fala aleatoriamente, ela comprova. E eu tive uma dificuldade enorme de comprovar os meus dados, de terminar a minha dissertação, porque eu precisava ter esses dados tabulados, eu precisava ter esses dados medidos, eu precisava comprovar isso, sabe? E é muito difícil. Então, inclusive, durante o meu trabalho, eu mandei muitas das minhas produções para o órgão, dizendo, olha, a minha atuação o meu mestrado foi em relação ao meu trabalho, em relação à pesquisa do meu trabalho, e que serve para outras coisas, serve para outros profissionais. E, aos meus olhos, eu defendi muito a tese de que, pesquisando e trabalhando e atuando como cientista para o órgão, eu também estava trabalhando. Quando eu estava defendendo a tese de defesa das nossas atividades, de defesa da capacitação das nossas atividades, da capacitação e da atuação do nosso órgão, eu também estou trabalhando. Na verdade, não foi autobiográfico, foi com base na minha experiência profissional. É um trabalho que ele fala das nossas atividades, e aí tem uma pesquisa lá, com quem quiser procurar, ele está na base da UFT. Tem 175 páginas, entendeu? Sofri pra caramba. E aí, mas ele tem lá base de dados científicos e base dos órgãos, da atuação profissional. E é muito difícil você conseguir uma atuação profissional e conseguir fazer isso ao mesmo tempo, sabe? Porque geralmente a ciência, ela busca dados e ela não tem essa prática profissional. Então, a minha dificuldade foi encaixar os dados porque eu não tinha prática com os dados, com a ciência. Então, até eu conseguir isso, foi uma luta. E aí eu escrevi, durante esse período que eu fiz o meu mestrado, eu escrevi 4 capítulos de livros, 2 artigos científicos, um publicado, inclusive, na UNB, entendeu? Artigo científico internacional. Tenho muito orgulho de falar de boca cheia. Entendeu? Foram inclusive, a revista da UNB é uma das revistas mais respeitadas do mundo.
entendeu? Então, eu tive um artigo lá com uma colega minha publicado, 4 capítulos de livro, e esse ano ainda saiu uma publicação ainda, foram 5. Graças a Deus, mas eu vou falar para vocês. Só daqui uns anos para fazer outra coisa dessa. Aí, a gente fica meio ruim. O cargo técnico exige o quê? Uma área específica de conhecimento, esperados. O STF não entende que o quê? Que esse cargo remuneratório será examinado em... o que ele fala aqui? Ó? O cargo técnico exige uma área específica. O STF entende, para o cargo remuneratório, lembra aquilo que eu falei para vocês? Vai ser em cada cargo. Lembra que eu falei? Ou seja, se eu ganhar 95% de nesse cargo aqui, e eu for professor e ganhar 95% no outro, eu posso me aposentar com os dois. Tá? Ou seja, eu posso me aposentar com 84 mil reais. Entendeu? Você está entendendo? Porque, de acordo com o STF, cada teto vai ser avaliado em um cargo diferente, desde que haja compatibilidade de horários. Se for um cargo de juiz, se for um cargo de ministro e um cargo de professor, pode haver a compatibilidade. Aqui, a proibição de acumular empregos e funções abrange todo o serviço público. Lembra? Autarquia, fundação. Não posso acumular 2 serviços. Eu não posso fazer um concurso de técnico e outro de superior e acumular os 2. Não. Ou 2 de técnico. Não. Eu tenho que ter um de técnico e um de professor. Ou um de técnico e um de cientista. Mas 2 técnicos eu não posso. 2 superiores eu não posso. Mas eu posso o quê? Eu posso fazer o quê? Eu posso ter um cargo técnico. Por exemplo, a Júlias, antes de passar, ela tinha o cargo de professora e tinha um cargo de carteira assinada. Ela pode ter, entendeu? Esses cargos aí acumulados. Mas de professor pode ter 200, né? Pelo amor de Deus, pobre. Pode. Interestadual pode. Olha, tem muita gente que trabalha, por exemplo, técnico em enfermagem. Ele acumula 2 técnicos. Se houver compatibilidade de horário. Tem gente que trabalha em escala, regime de escala. Aí tem gente que trabalha, por exemplo, no Pará e em Tocantins, que a divisa é ali. Entendeu? Em regime de escala, se conseguir compatibilidade de horário e não for superior ao teto, vai sofrer pra caramba, mas pode. Né? Com 50 anos está tudo acabado. Fica aí a dica. É sério, gente. Olha, gente, essa ideia de que a gente só trabalha e morre, cai duro. Quantas pessoas vocês não conhecem que caiu duro no trabalho e morreu? Não, gente, por isso, morre, cai dura. Não, gente, pelo amor de Deus. Por isso que a Constituição defende também o quê? O lazer. Lembra que eu falei para vocês? Que eu fiz a defesa das nossas praias, do período de nosso veraneio? Porque a Constituição garante para a gente. A dignidade, a nossa dignidade também está vinculada ao lazer. É impossível você ter dignidade só trabalhando, sem nenhum tipo de lazer. Isso não é dignidade, tá? Ninguém tem dignidade trabalhando 80 horas por semana. Pelo amor de Deus. Entendeu? Pode. Por exemplo, o meu caso, como eu sou servidor do executivo, e eu sou técnica de nível superior, eu posso advogar. Eu posso ter uma empresa de advogado. Eu posso atuar como advogada. Não tem impeditivo. Só não posso advogar contra a União, porque sou servidora da União. Então, fere interesse. Eu não posso atuar naquele lugar e atuar contra aquele lugar. Mas eu posso ser... Também vai morrer, né? Mas eu posso trabalhar de técnica no home office, eu posso advogar e eu posso dar aula. As 3 coisas ao mesmo tempo. As 3 juntas. E posso enlouquecer no meio disso tudo. Entendeu? Isso é certeza. Fica a certeza da loucura. Boa noite. Sim.
que tem um regime de hora. É o mesmo para o técnico de enfermagem, é o mesmo para o enfermeiro. Amém. Pode. Pode. Porque você cumpre o seu horário, há compatibilidade. São 25 horas, ainda te sobra tempo. Porque se eu posso acumular, enquanto técnica e professora, 60 horas, há entendimento de até 80 horas, porque, por exemplo, o ministro, que eu não vou me lembrar agora, que se aposentou, que foi o único negro que ocupou o STF, Joaquim Barbosa, ele se aposentou com 80 horas. Porque ele tinha 40 horas de ministro e 40 de professor. E os dois no teto. Né? Aqui, ó. Não pode, agora, ó, que abrange autarquias, não pode acumular, você não pode o quê? Você não pode trabalhar para a Assembleia, entendeu? Você passa no concurso da Assembleia como técnica, aí você volta para trabalhar para a Assembleia. Isso não pode. Entendeu? Mas em outro lugar pode. Aqui, só no finalzinho ali, ó. Ele observa que o servidor ainda pode ocupar emprego na iniciativa privada, pois não é considerado emprego público. A proibição é de cargo público. Se houver compatibilidade, eu posso sim trabalhar no emprego privado. Entendeu? No emprego privado, no emprego público, nada impede. Inclusive, posso ser sócio de empresa. Pode. Não, você não pode ter 100% da empresa no seu nome, mas você pode ser sócio. Você pode ser sócio minoritário. Não pode ser sócio majoritário. Mas você pode ser sócio de uma empresa. Nada impede isso. Está tudo dentro da lei. As entidades, lembra que a gente só pode criar as entidades só podem ser criadas por lei. Lembra? Legalidade. As entidades criadas por lei consistem em pessoa jurídica de direito público, aquelas que a gente já viu, que são independente de registro em cartório. Já as entidades são entidades autorizadas, são aquelas que não são criadas por lei. Quando eu falo em autarquia, fundação, empresa pública, todas essas dependem de lei. Tá? As que vão desconcentrar lá, na desconcentração, que estão dentro dela, não precisa de lei. A descentralização, lembra? Isso cai muito, viu, em concurso. Descentralização é criar pessoa jurídica por meio de lei. Desconcentração é dentro do próprio órgão, tá? A descentralização, lei, desconcentração é divisão de tarefas dentro do próprio órgão, tá bom? Descentralização, lei. Concentrar, sabe, concentra no mesmo órgão, aí eu desconcentro aqui, junto no mesmo órgão. Agora, descentralizar é só lei. Uhum. Não. Na verdade, ele pode, se ele não estiver ocupando aquele cargo naquele momento. Ele pode estar concursado lá e pode estar cedido. Entendeu? Ele pode ser cedido para outro órgão, pode ser cedido para atuar no setor de licitação. O que ele não pode é fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Entendeu? Mas ele pode ser cedido enquanto fiscal de trânsito para atuar no setor de licitações. Se ele tiver expertise, se o órgão assim entender, ele pode chamar, tirar da fiscalização e colocar lá dentro. Não tem problema nenhum. Aqui ainda. Ela depende. Isso aqui, ela pode ser feita de qualquer jeito. Lembra aquilo que você falou? É o governador que decide sozinho? Ele precisa de quê? De lei. E aí, essa autorização legislativa é feita pelos deputados. No nosso caso aqui, se ela vai ser do Estado de Tocantins, essa criação de fundação, de autarquia, ela depende da autorização dos deputados estaduais. Naquele regime que a gente falou, 3 sessões, 2 sessões legislativas, né? Os atos de improbidade administrativa importarão nas suspensões do direito político. Lembra que eu falei? O que é o suspender o direito político? Você perde o direito de votar e de ser votado. Você não pode ser candidato, você não pode votar, e você não pode ser votado. A suspensão... Ninguém perde os direitos políticos, tá? Não perde. Você vai ter a perda? Não. Você vai ter ele suspenso por um período, tá? Porque a perda, quando a gente fala em perda, a gente pensa em acabou. Não. Como eu disse, no Brasil não existe pena
perpétua, que perdure a vida inteira. Então, quando você perde, quando você tem cassado os seus direitos políticos, quando você é cassado por improbidade administrativa ou por ilegalidade nas eleições, alguma coisa assim, você vai ter os seus direitos suspensos. Não existe esse negócio de perda, tá? Porque a perda implica não ter mais. Não. Os seus direitos ficam suspensos, ó. Eles importarão em quê? Em suspensão dos direitos políticos. O que é ato de improbidade administrativa? A gente já viu. Por mais que a gente não goste, não vamos entrar em questões políticas, ideológicas, blá, blá, blá. Compra de voto. Isso é, tá vendo? É por isso que eu não estava na televisão. Isso é perda de direito político, isso é improbidade administrativa e perde os caras. Gente, quem mais perdeu governador no mundo foi a gente. Nunca vi ter tanto governador cassado, igual a gente. A gente fica assim pensando, será que termina esse mandato dessa vez? A gente fica nessa. A gente tem uma sequência, chega a gente cansou. Eu fiquei cansada. Vocês não cansaram? Eu cansei. Sabe? Quando alguém fala, vai caçar, eu falo, não caça, não. Pelo amor de Deus. Porque, assim, há uma perda muito grande para todos nós. E por que eu falo uma perda e não uma perca? Uma é substantivo. Há uma perda. Por que a gente perde? A economia não anda, a gente deixa de ter... Os serviços públicos não têm continuidade. Há um sofrimento muito grande. Quando a gente fala em cassação de mandato político aí, a gente está falando de uma perda muito grande para toda a sociedade. Porque o serviço não anda e troca, aí as coisas não funcionam como deveriam. Apesar do que, sem ideologia, a última troca foi boa para nós. Eu achei boa. Eu também estou achando boa. E foi boa mesmo. A gente não sofreu tanto com a mudança como das outras vezes. Foi uma mudança, acho que foi mais benéfica para nós. Eu achei. Que a gente ficou melhor, assim, não teve tanto sofrimento. Talvez, né? A gente já calejou, meu colega, tem isso também, já calejou, já aprendeu a apanhar, já nem sente mais, já está com couro grosso. Tem isso também. Isso, e por isso que não teve tanto sofrimento, porque das outras vezes era realmente muito sofrido. Dessa vez eu achei que a gente passou bem. E estamos indo bem, eu acho. A tipificação de improbidade ocorre no caso de... o que é... a improbidade ela só vai acontecer quando... Olha isso, quando houver enriquecimento ilícito. O que mais? O que é lesão ao erário? Isso é lesão ao erário. O que é lesão? Lesão é um ferimento. Sabe? O que é uma lesão? A lesão é um ferimento. Quando houver um ferimento ao erário, o que é erário? Erário é dinheiro público é nosso. Se houver uma lesão ao erário, ao patrimônio, é improbidade. Enriquecimento ilícito. Entendeu? A pessoa briga para ganhar 34 mil. Né? Aí, quando há um enriquecimento, um aumento do patrimônio desproporcional aos 34 mil, você ganha 34 mil, compra, aí aparece um patrimônio de 10 milhões. Qual a lógica? Faz o quê? Não é? Quantas vezes repetida? Vendendo chocolate, não sei o quê, essas coisas aí todas. Você entendeu? É isso que, quando há comprovação do enriquecimento, do crescimento do patrimônio desproporcional ao valor que a pessoa ganha, a gente está falando de quê? Improbidade administrativa. E quais são os princípios da administração? Lembra o LIMP? Legalidade, eficiência, LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Se ferir esses princípios, também é considerado improbidade administrativa. Isso também cai em prova, tá? Enriquecimento ao erário, enriquecimento ilícito, lesão ao erário.
e ferir os princípios da administração pública. Os princípios são legalidade, impessoalidade. O que é? Eu não posso beneficiar um amigo meu. Eu não posso fazer um contrato com um amigo meu. Sem o quê? Sem licitação. Isso fere o princípio da impessoalidade. Eu não posso nomear para um cargo público um cargo que precisa de concurso público. Isso fere o princípio da impessoalidade. Você está vendo? Isso são os princípios da administração pública. Da publicidade. Eu não posso fazer uma coisa na surdina, eu vou fazer aqui um processo seletivo, mas ninguém vai saber. Só os meus. Isso fere os princípios da publicidade. São princípios caros para a administração pública. Se não é público, se não tem publicidade, não tem validade. Não, os secretários eles podem ser nomeados. Inclusive, podem ser nomeados por parentes próximos. A lei não proíbe. Aquilo a gente já discutiu na outra aula, que a gente... É estranho, porque ele pode nomear o irmão, pode nomear um primo, para secretário pode. No secretário pode. Isso também. Também. O princípio, o que vale para o menor, vale para o maior. Entendeu? Só que, por exemplo, o presidente também pode fazer determinadas nomeações, mas aí fica estranho nomear há uma cobrança maior porque a visibilidade é maior. Então, geralmente, quando é no cargo de presidente, a gente não vê nomeando um irmão, não vê nomeando, porque aí a cobrança porque está todo mundo ali. Quando é menor, a cobrança é menor, geralmente ele faz sem nenhum pudor. Porque não é ilegal, tá bom? Se falar lá, o secretário é primo do fulano, é ilegal? Não. A menos que comprove a ilegalidade, aí não há improbidade, tá? Só a improbidade se dá quando houver ilegalidade. Contratar para secretário não é ilegal, infelizmente. Deveria ser, mas não é. Se faz serviço social também, é contratado. Lembra da primeira dama do Fernando Henrique, mas ela era gratuita, a Ruth. Ela era o quê? Ela era assistente social, ela fazia serviço social, não era? Ela fazia. Mas não sei se tinha salário, não me lembro na época. E fazia um trabalho muito bonito, mas eu não me lembro da época também, não. Não posso afirmar se ela recebia, se ela não recebia, agora eu não consigo me lembrar. Da prescrição. O que é prescrição? Olha só. O que é prescrição? Como eu disse para vocês, a gente pode ser... Isso aqui também cai, tá? A respeito dos serviços dos servidores públicos. O que é prescrição? O prescrição é um crime, ele prescreve. O que significa prescrever? Significa que com o tempo eu não posso mais punir por aquele crime. Isso é prescrição. Então, vamos ver aqui. Vocês lembram do caso do Pedrinho? Que a mulher sequestrou ele, tal. E aí, quando eles descobriram o crime, tinha mais de 18 anos. E aí ele não podia mais, esse crime não podia mais ser punido. Ela não pode ser punida, ela não pode ser presa. Porque a lei diz que esse tipo de crime, de sequestro de crianças, ele prescreve. Tem alguns casos que são especiais. O caso da administração pública é especial. Por que é especial? O crime da administração pública prescreve? Sim, ele prescreve. Só que quando ele prescreve a partir da ciência do fato. Só quando eu tomo ciência. Entendeu? Se ele, mas tem 10 anos que aquilo aconteceu. Eu tomei ciência hoje e comecei a tomar providência, ele não prescreveu. Tá? Agora, se eu tomei ciência e não tomei providência nenhuma, ele prescreve. Tá? É a ciência do fato. Depende de quando eu descobrir, de quando eu tomar ciência. Por quê? Porque o patrimônio público é muito vasto. Então, você fica com um tempo maior para você cuidar. Como assim?
Isso. Porque o legislador entendia, à época, que uma pessoa com mais de 70 anos, que é isso que fala a legislação atualmente, fala que uma pessoa com mais de 70 anos não tem condições físicas de cumprir uma pena. Com o tempo, isso também pode ser revisto. Por quê? A gente está vendo que muitas pessoas, não todas, gente, porque a gente não pode generalizar, porque a gente vê que a maior parte da população brasileira, aos 70 anos, nem viveu, nem vive ainda. Como eu falei, cai duro de tanto trabalhar. Infelizmente, é isso. Quantas pessoas com 60 anos vocês não vê aí que dá um AVC e cai, trabalhou tanto que cai dura? Cai dura, o corpo não aguenta, ele para. Então, pensando na maioria da população brasileira, que a maioria da população brasileira é desassistida, financeiramente, de saúde, de todas essas coisas, estabeleceu-se que o prazo máximo de cumprimento de pena em regime fechado é 70 anos. Significa que isso vai ficar para sempre? Não. Isso pode ser modificado. Quanto mais a gente tiver longevidade, quando a gente mais tiver qualidade de vida, mais a gente vai entender que essas pessoas podem também cumprir suas penas. Hoje, elas não cumprem em regime fechado, mas cumprem em regime semiaberto. Tem restrição de liberdade, privativa de direito, por exemplo, de sair à rua, de ficar em tal lugar. Mas por essas questões. Porque a expectativa de vida do Brasil até a década de 90 era 65 anos. Nem aposentava, né? Morria antes da aposentadoria. Exatamente. Fica para o governo, porque nem a família não recebe. Agora, nem a mulher não recebe mais. Depende do tipo depende do tipo de aposentadoria e do tipo de relação que você tem com essa esposa. Nem ela nem seus filhos vão receber nada. Ou recebe por algum tempo. Não, filho maior não recebe nada. Uma pessoa de 65 anos geralmente tem filhos maiores. Ele não recebe nada. Minha filha. Os crimes que não prescrevem são de TST. Terrorismo, tráfico e tortura. São crimes imprescritíveis. Tá? Terrorismo, tráfico e tortura não prescrevem. E também racismo, né? Racismo também é inafiançável também. Mas a gente nunca comprova racismo. Nunca cai no racismo, sempre vai cair na injúria racial. Né? Sempre cai na injúria racial. Há, inclusive, uma pauta para equiparar a injúria racial ao racismo, porque tudo é injúria racial, que é a pena mais branda, sabe? E aí acaba que as pessoas acham que pode continuar fazendo isso na rua, cuspindo nos outros, chamando de não sei o que lá, pelo amor de Deus. Foi sem intenção. Mas eu falava assim. Mas não sei. Eu também entendo que a gente está reaprendendo, sabe? Muita coisa. E também que, por exemplo, no caso da Ludmilla, não sei se vocês se lembram, que o apresentador, o Marcão do Povo, do SBT, ele foi processado pela seguinte fala. Era uma mulher dessa que era pobre macaca até um dia desse. Entendeu? Quando, eu entendo, porque em Goiás... em Goiás, a gente usava muito, eu me policio muito para não usar esse termo. A gente usava muito o termo. Gente, mas é pobre macaco pulando de gai em gai. Entendeu? A gente usa muito esse termo em Goiás. Gente, quando era pobre macaca, agora fica achando que é alguma coisa. Né? Pobre macaca não é na comparação com um animal de macaco de ser negro. É de ficar pulando de galho em galho. Porque pobre fica, ele pula nesse galho, ele quebra, ele cai no outro. Entendeu? O pobre vai ali se agarrando onde ele pode. Entendeu? O pobre vai se agarrando onde ele pode. Entendeu? Exatamente. E vai na fala, no contexto da fala. Mas ainda assim, o que a gente tem que fazer? Não usar. Se isso fere você de alguma forma, eu tenho que me policiar para não usar. É isso. Mas igual eu estou falando, eu não sou uma pessoa jovem. Eu também não sou uma pessoa velha. Mas eu sou uma pessoa que tem uma linguagem que é carregada de racismo, que é carregada de preconceito, que é carregada de uma carga que foi estabelecida ao longo de muitos anos. Então, às vezes, eu não quero ferir você, mas eu firo. E cabe a mim pedir desculpas. Porque mesmo que usar o termo macaco pulando de galho em galho se refira a ser pobre e ficar se agarrando e tentando sobreviver, quando eu estou falando com uma pessoa negra e isso dá uma conotação racista, eu me peço desculpas.
É a gente reaprender, porque nós estamos num processo evolutivo, e o processo evolutivo implica em aprender, em mudar falas. Ah, mas era só uma brincadeira, era só uma piada. Se fere alguém, não é piada. Se fere alguém, não é brincadeira. E eu posso mudar. A ideia é essa. A ideia da evolução da legislação e de nós, enquanto seres humanos, é poder evoluir. Quando eu era criança, eu ia para a escola, eu tenho visão monocular. Eu enxergo só de um dos olhos. Então, eu sou deficiente, por isso é a minha defesa dos deficientes. E de todas as pessoas, na verdade, vocês viram aqui que eu defendo os direitos de todos, mas eu tenho visão monocular, e quando eu ia para a escola, eu ia de tampão. Entendeu? Era um tampão que eu usava o tempo inteiro, porque como eu tive herpes eu tenho herpes zoster. O que é herpes zoster? Herpes zoster é um vírus que ele se instalou na minha córnea. E ele se instalou e ele entrou no meu organismo. Ele vive comigo. Não, quando eu era bebezinha. Quando eu tinha 1 ano e pouquinho, ele fica no ar, ele circula no ar. Como não tinha vacina, hoje tem. Mas ela é cara e ainda não é disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde. Ele ataca o sistema nervoso central, ou ele se aloja na sua córnea, ou ele dá na boca, ou ele dá na genitália, e não tem cura. E aí o meu se instalou na minha córnea, e ele caminha pelo nervo óptico e fica na minha 5ª vértebra. Só que quando a minha imunidade baixa, ele vem e ataca o olho. E quando ele ataca, ele solta secreção, ele fica vermelho, ele fica parecendo que eu estou com uma conjuntivite gravíssima. E aí, quando isso acontecia, como eu era criança tem imunidade muito baixa, geralmente eu estava de tapa-olho. Então, me chamavam de pirata, me chamavam de caolha, de tudo quanto há. E isso hoje, só que naquela época, não que não feria, eu me lembro perfeitamente disso. Eu me lembro com perfeição, eu tenho uma memória incrível. E o meu marido disse que é um inferno. Ele não gosta muito, porque eu lembro de tudo. Ele fala que eu lembro... Só que já era bullying. Só que, na época, a gente aprendeu a lidar diferente com isso. Além disso, eu tinha um óculos que ele tinha... eles colocavam 2 lentes, né, bem fundas, assim. Só que não adiantava nada, porque eu não chegava nem 1 centímetro a mais com aquele óculos. Só que eu tinha que usar. Ele passava aqui de trás da minha orelha. Era lindo. No fim das contas, vocês imaginam a situação? Um tapa-olho, um óculos passado por trás da orelha, entendeu? E tinha que ir para a escola, e eu era magrinha ainda, e chamava Lívia. Adivinha de que me chamavam? Olívia Palito. Meu sonho agora era ser chamada de Olívia Palito. Entendeu? Oh, meu sonho, my dream. Então, assim, nessa época, eu sofri esse bullying, eu era chamada de Olívia Palito, eu era chamada de pirata, de caolha, não sei o quê. Todas essas coisas me feriam. Lógico que eu tive uma mãe forte que me ensinou a lidar com isso. Hoje, aí fala, mas as crianças de hoje são muito fracas. Não, não é que elas são muito fracas. É diferente, tem muita comparação, tem muita tela, tem muita coisa para se comparar. E a vida na tela é tão bonita, e a pessoa está na vida de casa achando que minha vida é tão ruim. Mas ali no Instagram todo mundo é tão bonito, tão feliz. Por que eu não sou feliz? E aí isso amplia o sofrimento. Então, como a gente não tinha esse comparativo, a gente lidava melhor com isso. Sabe? Mas havia um sofrimento. Isso não me eximiu de sofrimento. Eu fazia 3 cirurgias por ano nesse olho. E ficava, então, muito tempo com esse negócio. E o que acontece é que, sofrendo essa dor, eu consigo entender a dor do outro. Mas eu não preciso sofrer a dor para entender a dor do outro. Eu posso respeitar o outro pelo fato de que as pessoas merecem respeito. Então, não é porque eu só posso respeitar o outro se eu tiver sentido a dor dele. Não, eu não preciso sentir a sua dor para entender que a piada macaco de galho em galho para mim é uma coisa, mas para você te fere. Então, eu não uso. E ficava mais bonito para ele ter pedido desculpas. Eu sinto muito. O termo que eu usei foi vexatório, eu não queria. Mas lá na minha infância, a gente usava nesse sentido. Se eu ferir você, eu sinto muito, me desculpe. Isso não tornaria menor, o tornaria maior.
Então, é isso que é a defesa da Constituição, é a defesa dos direitos humanos, é a defesa da pessoa com deficiência. E a aceitação me deixa feliz, porque a aceitação implica na evolução de todas as pessoas. Hoje a gente se envergonha de tratar o outro mal. Não é verdade? E eu quero que se envergonhe, mas que cada vez fique mais envergonhado. Sabe? Cada vez a gente seja mais humano e menos irracional. Aqui, ó, o que acontece com a prescrição? A prescrição, ela ocorre em 5 anos, exceto para quê? Para a improbidade administrativa e na forma dolosa da responsabilidade civil. Ou seja, se eu cometer um ato de improbidade durante 5 anos e ninguém fizer nada, tchau, obrigado. Né? Ou seja, o que é improbidade? Por improbidade é faltei ao trabalho, sabe? Nada que implique enriquecimento ilícito. Mas, por exemplo, a gente já viu aqui casos na própria Assembleia de quê? De gente que estava morando nos Estados Unidos e recebendo salário como se aqui estivesse. E hoje isso é possível. Como? Gente, tem gente que trabalha no home office e pode morar em outro país. Se eu trabalho por meta e por entrega, eu posso ou não posso morar em outro país? Posso. Neste caso, não há improbidade. Você está vendo como avança o serviço, avança o entendimento e avança a sociedade? Eu tenho uma colega que está fazendo mestrado em Portugal. Ela mora lá, por enquanto. E trabalha. Faz as entregas todas pelo home office. Se eu posso ficar no home office na minha casa, eu posso ficar na minha casa. Eu posso ficar no Paraguai, eu posso ficar... Entendeu? Desde que tenha internet, eu cumpro as minhas metas. Essa é uma vantagem do home office. Das entregas por demanda e por meta. Ainda, por que na forma da improbidade administrativa e na forma... Lembra da responsabilidade civil? O que é responsabilidade civil? Todo agente público nessa condição causar dano a alguém vai responder. Na modalidade dolosa. O que é dolosa? Com vontade. Porque existe a modalidade culposa, eu não queria. Mas na modalidade dolosa, se eu queria causar um dano, se eu me apropriei de um recurso público sem prestação de contas, isso aqui é a improbidade administrativa, o que vai acontecer com ela? Ela só vai prescrever, ela prescreve com 10, tá? A improbidade administrativa ali, quando ela não causa prejuízo ao erário, ela prescreve com 5. E quando causa, com 10. E depende também da forma da lei. As pessoas jurídicas de direito público e direito privado, prestador de serviço público, também responderão pelos danos que causarem de forma objetiva e imediata, independente da demonstração de dolo ou culpa. Isso inclui quem? União, estados, município e Distrito Federal. Todas essas pessoas têm que responder de forma imediata. O que é responder de forma objetiva? Quebrei alguma coisa de alguém, eu tenho que pagar. Imediatamente. Entendeu? Aí eu posso fazer o quê? O Estado pode fazer o quê? Em uma ação de regresso. O que é regresso? Eu posso ir lá, saúde. Eu posso ir... Gente, falar em saúde... Nada a ver, né? Não, mas tem tudo a ver. Nada a ver e tem tudo a ver. Vamos vacinar? E cuidar com a máscara. Porque... Aí a minha... sou adivinhona demais. A outra já colocou a máscara. Porque a Covid está voltando, né? E depois do carnaval, ó. Eu já vi que isso aqui vai virar uma muvuca de novo. Pois é, gente. Vamos cuidar de vacinar e tomar mais cuidado com máscara e essas coisas, porque está voltando. Então, a responsabilidade é objetiva e imediata, porque ele tem que pagar e responder. E aí, o que é ação de regresso? O Estado, a União, o município, o Distrito Federal pode fazer o quê? Eu posso abrir um processo. Se foi eu que quebrei alguma coisa ou machuquei alguma coisa, o Estado tem que pagar. Ou a União tem que pagar. Mas depois eles vão cobrar de mim. Entendeu? Eles vão cobrar de mim para ver se eu vou responder ou não. Certo? Ainda... O servidor público da autarquia. Oi?
Aham. Ah. Aham. O bueiro. É do agente. A responsabilidade é do agente. Não, não, ele pode desviar o caminho. Não tem problema nenhum. Se estava sinalizado. Quem tem obrigação de cuidar do coletivo é a administração pública. Ele que está fazendo a obra, ele que cuide para que ninguém use lá. Ele tinha que impedir a entrada. Não, sempre é o Estado. Se ele está consertando lá, ainda que eu desvie meu caminho, eu quero desviar meu caminho daí. Sou livre. Não quero passar por aqui. Olha, o GPS não me manda pela porcaria do mato? Você pega o GPS para você ver e pede para ir lá aquela ali atrás daquela drogazil ali, ó. Cara, ele manda você ir para o meio do mato. Eu falei, eu me recuso, eu não vou para o meio do mato. E se eu estivesse no Uber? É o GPS. Aí o que acontece? Quem é responsável por cuidar da manutenção dos bueiros? Se for União, ou Estado, ou município, porque pode ser União, quando for um bueiro de uma parte federal. Pode ser o município quando for municipal e estadual quando for do Estado. E aí eu resolvo. Aquele caminho está ali, ó. Eu quero passar. Eu posso caminhar por onde for, se não tiver proibição, se eu não estiver acessando uma área particular, se eu não estiver ferindo nenhuma legislação, eu posso caminhar por qualquer um caminho. E se eu cair lá dentro, a responsabilidade é do Estado. Porque ele tinha que proibir, ele tinha que colocar sinalização, ele tinha que impedir que essa pessoa caísse. É dele a obrigação de cuidar de que eu não me machuque. Não há dolo. Foi culposo porque ele não agiu com negligência. Foi negligente, não colocou uma placa, não impediu a passagem. Foi culposo, mas ele tem que responder. Aí ele responde sempre de forma objetiva. Por quê? Quando eu causo dano a alguém, o Estado, o município, a União responde de forma objetiva. Ou seja, rápido. Aí o que eu posso fazer? Ah, mas o fiscal tinha que ter colocado a placa, ele não colocou. Aí a União vai pagar essa pessoa, vai indenizar pela quebra da perna, ou pelos os lucros cessantes, por exemplo. Vamos supor que ele era um motoboy, e ele não está trabalhando. Todos esses meses que ele ficou parado, o Estado tem que indenizar. E aí, o que eu posso fazer? Ah, você era o fiscal aqui, você que era o responsável por essa obra, você colocou os tapumes, você fez alguma coisa, mas mesmo se ele fizer e ele cair, ele ainda responde. Por quê? Aí responde de que forma? Na modalidade culposa, e aí há divisão de responsabilidade entre os dois, entendeu? Porque se há uma proibição, e na verdade a gente tem até exclusão do Estado, no caso, por exemplo, das praias, de Pernambuco lá, que coloca aqueles monte de faixa, aqueles monte de placa, não vem, tem tubarão, tem tubarão, tem tubarão. E a pessoa vai, teimosa, e o povo está dizendo, não vai, e ela vai. E o tubarão ataca, perde a perna. O que ela fez? Ela assumiu o risco. Então, quanto mais medidas de segurança tiverem, mais resguardado estará o Estado e o agente público. Que aí, neste caso, não responde, porque havia placa, havia sinalização. Eu assisti muitas reportagens de placa e sinalização e o salva-vidas tendo que buscar a pessoa dentro da água e ainda arrancou o braço de um menino. Porque, mesmo dizendo para não entrar, mesmo dizendo que tinha tubarão, mesmo avisando dos riscos, a pessoa assumiu o risco e entrou. Ainda ultrapassa. Ó, o caso daquele menino que foi no zoológico e o pai colocou ele perto da cova do leão lá e ele colocou o braço e o leão arrancou. Quem responde? O pai. Ele era o quê? Ele não era responsável por aquela criança, ele tinha que afastar ela daquela tela, não deixar ela lá perto. O zoológico tem alguma responsabilidade? Não. Agora, esses dias tinha um tigre quase saindo. Vocês viram aquilo? Ele escalou e foi aqui no Brasil. Ele escalou e quase saiu. Aí ele responde. É analisar a situação. Certo?
TV Assembleia do Tocantins, uma emissora da Rede Legislativa.